Boa noite a todos. Hoje nós vamos encerrar. Agradeço a presença de todos. Agradeço a casa, a todos os dirigentes, aos mentores, aos colegas pela oportunidade de trabalho. Nós vamos aqui dar sequência a um raciocínio que eu e a Inês nós trouxemos embasados nas obras básicas e complementares, obras que guardam um embasamento científico, guardam também uma universalidade, uma coerência, até porque Kardec ele era o bom senso encarnado. Mas é claro que, apesar de tudo, que a gente está colocando aqui, as fontes bibliográficas e toda a coerência, nós não representamos a verdade absoluta. E nós sabemos que a doutrina espírita, por ser também ciência, já que ela guarda um tríplice aspecto, ciência, filosofia, religião, é claro que futuramente, como já houve, com as obras do Chico Xavier, principalmente, já houve uma complementação dos ensinamentos, das bases deixadas por Allan Kardec. E é claro que futuramente outras informações confiáveis que guardem bom senso também serão somadas a todos esses conhecimentos que nós tivemos por Allan Kardec e pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então, seguindo, hoje o nosso assunto especificamente é o passe e o magnetismo, em que nós vamos relembrar um pouquinho, rapidamente, porque não vem ao caso hoje aprofundar, as questões das propriedades do perispírito, que vocês já tiveram oportunidade de ver na aula passada com a Inês. Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 15, onde ele vai tratar os milagres segundo o Espiritismo, e também os milagres do Evangelho, superioridade da natureza de Jesus, e tem um especificamente, ele diz assim: o princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já vimos, nas propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético nas manifestações da vida espiritual durante a vida corpórea e depois da morte, e finalmente no estado constitutivo dos espíritos e no papel que eles desempenham como força ativa na natureza. Então, para nós compreendermos a questão daquilo que um dia foi chamado de milagres, mas que, na verdade, nós sabemos que não eram milagres, representavam apenas as leis divinas sendo aplicadas adequadamente. Mas nós, porque não conhecíamos e ainda não conhecemos completamente as leis de Deus, nós atribuímos pela nossa inteligência, pela nossa pouca percepção da realidade, nós atribuímos a todos aqueles fatos executados pelo nosso Senhor Jesus Cristo como sendo milagre. Então, hoje, com a doutrina dos Espíritos, com os conhecimentos que Allan Kardec deixou para todos nós compreendemos que aquilo que foi executado por nosso Senhor Jesus Cristo não foi um derrogar de leis, mas sim um cumprimento de leis. E nós, assim, podemos compreender com mais abrangência o que significa, o que simbolizam as curas. Portanto, é importantíssimo a gente entender as propriedades do perispírito para nós compreendermos com mais profundidade o que é a ação magnética, o que é a lei dos fluidos e a ação magnética. Portanto, para nós entendermos, por exemplo, os milagres, para entendermos as curas, para entendermos mediunidade, para entendermos obsessão, para entendermos o passe, é preciso que pelo menos nós tenhamos um conhecimento básico do que é o perispírito, do que representam os fluidos e as suas leis. Sem isso, a gente não vai compreender nenhum desses assuntos com propriedade. E aceitaremos as teorias mais absurdas
possíveis. Então, é importante nós voltarmos, estudarmos as bases, até porque, para podermos aprofundar, a gente precisa de uma base. Sem base, uma casa sem base não é uma casa. Então, é isso que nós precisamos entender, que as bases são as obras básicas. As colunas que sustentam toda essa casa simbolizam as revistas espíritas e, finalmente, o acabamento de tudo isso são as obras complementares. E, dito principalmente por Allan Kardec ou pelos contemporâneos de Allan Kardec, como já foi citado aqui, Gabriel Delane, Leon Denis e outros tantos. Então, isso nós precisamos conhecer para que nós possamos ter uma estrutura sólida, para que nós possamos futuramente avançar dentro de um aspecto do bom senso, de um raciocínio lógico e seguir avante. Nós vimos na aula passada algumas das propriedades do perispírito: plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, tangibilidade, a sensibilidade global e, principalmente, a sensibilidade magnética, que ela é de suma importância para nós podermos entender a questão do passe. A sensibilidade magnética é a capacidade, digamos assim, falando de uma forma bem simples, é a capacidade que nós temos de absorver as energias ambientes. Se a sensibilidade global, por exemplo, nos permite perceber a ambiência, porque é um fato. Vamos dar um exemplo. Às vezes nós entramos em determinadas casas ou lugares que a gente sente assim um arrepio e um mal-estar, não é? Todo mundo já deve ter tido uma vivência semelhante. Isso se dá pela sensibilidade global. Mas daí a gente foi alertado, a sensibilidade global te alertou. Opa, aqui nesse ambiente existe alguma coisa ruim, esquisita, não muito boa, pelo menos. Já a sensibilidade magnética é a capacidade de absorver os fluidos desse lugar. Ora, se eu entrei no lugar e eu percebi que a ambiência não é boa, como eu devo proceder? Como Jesus ensinou para a gente: orai e vigiai, está na hora. Por quê? Para que eu não venha, pela minha sensibilidade magnética, que é uma propriedade do meu perispírito, vir absorver aquela energia daquele ambiente que é ruim. Porque olha só, se eu já fui alertada que ali não é um bom campo, o que eu tenho que fazer com a minha sintonia de pensamento? Elevá-la. Para quê? Para eu não me contaminar. Senão, eu vou ser uma esponja sem controle. Se eu entro num ambiente ruim, eu fico ruim. Se eu entrar num ambiente bom, eu fico bem? Não pode ser assim. Para que eu possa manter o meu equilíbrio, é aí que eu tenho que utilizar dos conhecimentos deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É a hora, é agora. Então, veja bem, nós sempre temos uma ferramenta e temos outra em contrapartida. Uma que protege, uma que alerta, que é a sensibilidade global. Opa, alerta, esse lugar não está legal. Então, cuide para que você não absorva o quê? Toda aquela ambiência ruim. É nisso que consiste, por exemplo, um bom entendimento da mediunidade. Por isso que se faz primeiro a educação mediúnica. O que é a educação mediúnica? É aquele médium que ele pode entrar num lugar, ele vai perceber, claro, porque ele é um médium, ele não tem um botão que desliga aqui, eu não quero a mediunidade, eu vou desligar. Ele não tem isso. Ele percebeu que existe alguma coisa ruim, o que ele faz? Ele procura, através dos seus pensamentos, uma elevação para se proteger. Por isso que a importância da gente estudar, quando a gente estudou todas essas propriedades na outra aula, que vocês tiveram aqui com a Inês, era para vocês começarem a fazer uma reflexão. Para que me interessa esse ensinamento? Mas em que isso é importante para a minha vida prática? Então, agora eu acabei de mostrar para vocês uma importância prática de um ensinamento teórico. Sempre entendendo que os postulados da doutrina espírita, que são a crença em Deus, a crença que o espírito imortal existe e sobrevive após a desagregação celular, a crença na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade das existências ou reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e, finalmente, a base
são, é a moral cristã. É o que sustenta todo esse edifício, que são os postulados da doutrina espírita. Então não adianta a gente se intelectualizar, saber tudo que está lá nos livros, se nós não permearmos esse ensinamento com os ensinamentos morais deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. É um conhecimento que está simplesmente sem um norte, sem um rumo, sem uma direção. Então é importante conhecer, mas acima de tudo é importante moralizar-se. E esse curso tem essa finalidade. Ele vai fornecer uma bagagem intelectual para vocês, mas ele tem que estar permeado pela moral do Cristo para ele ter uma finalidade que seja uma finalidade produtiva e boa na nossa vida. Ok? Então vamos seguindo. O passe que nós empregamos na casa espírita é um passe chamado de misto. Porque temos ali 3 tipos. Temos o passe, cujos fluidos é do próprio magnetizador. O segundo passe é o fluido que é aplicado só pelos espíritos. Nós podemos ver isso com muita propriedade e aprofundamento em todas as obras de André Luiz, aquela coletânea do mundo espiritual, Nosso Lar, Os Mensageiros, Entre a Terra e o Céu, aquela coletânea toda espiritual do André Luiz. Ali nós vamos ver muitas vezes a intervenção na espiritualidade de pessoas que estão encarnadas, por exemplo, estão sofrendo, e a espiritualidade age aplicando o passe. O passe pelos fluidos dos espíritos é aplicado tão somente pelos espíritos, só. Tem o concurso dos espíritos. O da casa espírita é esse aqui, é o humano espiritual. É aquele que nós damos ali dentro na câmara de passe. Ou seja, uma parte dos fluidos são dos espíritos que aqui vêm trabalhar na casa, dos nossos mentores que trabalham juntos. Nós somos trabalhadores da casa de Oswaldo Cruz. Os nossos mentores também trabalham aqui, porque para os espíritos não tem fronteira de trabalho. E também pelos nossos fluidos, que qual é o fluido que nós desprendemos, que nós doamos na câmara de passe? Já teve aula aqui. Qual é? Ninguém se arrisca? Fluido vital, isso mesmo. Esse é o fluido que nós doamos ali na câmara de passe. Essa é a nossa cota é o fluido vital. Tá? Então, é uma mistura. Quem entrar ali vai receber uma mistura do fluido vital do aplicador de passe e uma mistura dos fluidos dos espíritos que já estão trabalhando desde cedo. Só para a gente relembrar, porque a gente falou de propriedades, que foi a aula passada. Qual é a propriedade que eu vou precisar para poder, né, absorver com mais facilidade os fluidos espirituais? Um é a sensibilidade magnética, não é ele que absorve os fluidos do ambiente? Então eu tenho que estar sintonizada, não tem? Tem que haver uma sintonia. Peço desculpas, eu tenho que tirar meu casaco. Então, porque uma parte do fluido é um fluido dos espíritos. Então, eu vou absorver o fluido espiritual, que vai se misturar, digamos assim, com o meu fluido vital, e finalmente eu vou passar esse produto final para a pessoa que está ali sentada na cadeira. Então, de cara, a gente já precisou de duas propriedades. Um pouco de expansibilidade, que não é muito, porque sem a expansibilidade não existiria mediunidade. É uma das propriedades principais. Toda função, toda ação mediúnica, ela precisa dessa propriedade do perispírito. Então, ali há uma pequena expansibilidade, não é tão grande como num transe mediúnico que ocorre na mesa mediúnica ou de desobsessão, não é. É uma pequena expansibilidade com a sensibilidade magnética para que eu possa captar esses fluidos, misturar e fazer a aplicação. Então, a gente já está vendo um pouco na prática o quanto que as propriedades são importantes. Mas o essencial não é conhecer só a teoria, é estar sintonizado com quem? Com os mentores, com a espiritualidade superior. Até porque, quanto melhor sintonizados os trabalhadores estiver, melhor será a qualidade do fluido que eu vou estar passando ali dentro da câmara de passe.
Como eu disse para vocês, já imaginou, vocês estão ali dentro na câmara de passe, eu estou dando passe na pessoa e pensando assim, logo mais eu tenho que lavar roupa, eu tenho que, quando chegar, fazer um lanche, estou com uma fome, nossa, meu estômago está esburacado. Isso, entende? Isso não tem qualidade nenhuma, porque o passe não é a técnica, o passe é essencialmente a ligação mental. Então eu tenho que estar ali dentro de corpo e de alma, pensando na espiritualidade, vibrando na espiritualidade, para que eu possa dar um passe com qualidade. Aí muita gente acha que dar passe é um trabalho como outro qualquer. Não é bem assim, não. Dar passe é uma coisa muito séria. Como dar a água fluidificada, que todo mundo acha que é um trabalho banal, não é nem um pouco banal. Você já imaginou eu lá atrás, vou encher os copinhos de água, e estou enchendo os copinhos de água pensando assim, estou com uma raiva do fulano, e estou fazendo, ai, se eu pudesse, ele vai ver amanhã o que eu vou fazer. E estou enchendo os copinhos d'água. Como é que vocês acham que vão ficar esses copinhos d'água? Vai dar um trabalho para a espiritualidade, né? Por quê? Eu não estou ali de uma forma tão passiva como a gente acha, não. É como aquela dona de casa que está fazendo o almoço, né? André Luiz fala muito isso na sua série espiritual, da boa ambiência na hora da alimentação. Nós não nos alimentamos só da comida que está ali na frente, mas também dos fluidos ambientes da casa. Olha a sensibilidade magnética. A dona de casa está fazendo aquela comida, está com uma tristeza, está surumbática, macambúzia. Como é que vai estar aquela comida? Da mesma maneira. Então, isso nós precisamos. A pessoa, estou almoçando, estou falando das desgraças, das violências, das manchetes. O que você está comendo na hora da comida? A violência. Isso nós vimos naquela aula, quando eu falei do pensamento, que eu mostrei aquelas moléculas de água, que foi um trabalho feito pelo Dr. Emoto, que nós vimos o que nosso pensamento pode fazer com as moléculas de água. Então, isso ali foi uma coisa palpável que eu trouxe para a gente ver. Então, imagina o trabalho dentro da casa espírita é uma coisa muito séria. O trabalho em qualquer lugar é muito sério, não é só dentro da casa espírita. Mas, então, a gente já vê que encher aqueles copinhos de água não é uma coisa banal, é uma coisa até muito séria. Porque se eu estiver fazendo aquilo ali com amor, com dedicação, olha quanta coisa boa que eu estou botando naquela água ali, para quem vai chegar e depois vai fazer o uso dela. O que a gente quer saber é como é a atuação desse magnetismo que a gente estava falando, humano e espiritual. Como é a atuação, né? Como é que atua o passe? Vamos lá. Primeiro, relembrando uma coisa que é de suma importância para nós. Há 3 elementos gerais no universo. Nós vimos isso na primeira aula. Deus, que é o Criador de todas as coisas. O elemento inteligente, que posteriormente, após um processo de estágio, de evolução pela natureza, ele vai se individualizar e finalmente chegará à condição de ser um espírito, que é o que nós somos. E o elemento material, que é todo derivado do fluido cósmico universal. E nós sabemos que tanto o nosso perispírito, como o fluido vital, ele é derivado também desse fluido cósmico universal. Como o nosso próprio corpo físico também o é. Também o é. Esse computador também é formado por elementos lá da nossa tabela periódica. Então, é também um elemento material, mas um elemento ponderável. Bom, na questão de número 65 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? Resposta: ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. É aquilo que nos prende enquanto nós estamos aqui reencarnados. É esse fluido magnético. Então, são sinônimos: fluido vital, ou fluido magnético, ou fluido elétrico animalizado. Ok? E é esse fluido que, derivado também do fluido cósmico universal, que nós vamos doar ali dentro da câmara de passe. Como é que é o processo? O processo também vai estar embasado naquela aula que vocês tiveram de chakras. Chakras, ou centros de forças, ou centros vitrais, é tudo a mesma coisa. Só que chakras é uma palavra em sânscrito, não é da nossa cultura.
André Luiz, na obra que foi citada, Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, ele chama de centros vitais, mas também pode ser chamado de centro de forças. São todos sinônimos. Quando falamos um desses três, estamos falando da mesma coisa. Os chakras estão localizados no perispírito. A localização deles é no perispírito, ok? Quando nós vamos aplicar o passe ali dentro, a primeira coisa é a sintonia mental que vai ter que ser estabelecida. Por isso que eu falei para vocês que não tem como aplicar o passe e pensar na novela, no futebol e nada disso. Eu tenho que estar conectado mentalmente com a espiritualidade superior, com o meu mentor, com o alto. E aí sim, a partir daquele instante, eu vou potencializar as propriedades do meu perispírito, principalmente a sensibilidade magnética, que é a captação, que ele vai fazer a captação de quem? Dos fluidos que a espiritualidade vai trazer para a câmara de passe. Então eu vou me encharcar desse fluido, perispírito a perispírito, vai ser encharcado, para que posteriormente eu transfira esse fluido, que já vai estar misturado, através de quem? Dos chakras, dos meus, que vai na direção de quem? Dos chakras de quem está recebendo. E de lá vai para onde? Vai para o perispírito de quem está recebendo. Foi? Então, primeira coisa, olha o mecanismo. A primeira coisa é uma sintonia mental. E aí eu vou potencializar a propriedade magnética, de sensibilidade global do meu perispírito. Vou fazer o quê? A captação dos fluidos espirituais e misturar com os meus. Aí como esse fluido sai de mim? Vai sair por mim através dos chakras. E como ele entra na pessoa que está recebendo? Vai entrar pelos chakras. E vai até onde? O perispírito. Do perispírito, então, daquele paciente, daquela pessoa que recebeu do enfermo, então vai acontecer uma modificação molecular, poderá acontecer ou não, vai depender da sintonia e da fé daquele que está recebendo, e dos seus méritos e dos seus karmas. E aí vai operar uma mudança molecular no perispírito que vai ser projetada aonde? No corpo físico do doente. Porque não é o perispírito o modelo do corpo físico? Então toda a operação vai começar lá. Foi? Para todo mundo? Preciso repetir? Se precisar, eu repito tudo de novo. Foi? Sim. Inês, espera aí, Inês. Usa o microfone. Só para a gente aprofundar um pouquinho essa reflexão. Se o passista está se utilizando do fluido vital dele, que obviamente vai estar sendo movimentado pelo pensamento, e aí a gente já viu que o pensamento envolve não só a cognição, como também o aspecto emocional, psíquico, o que a gente pode concluir? Que o passista deva estar minimamente bem, né? Tanto emocionalmente quanto fisicamente. Senão ele pode se espoliar, porque não tem como a coisa da natureza ser modificada ou ser alterada. Existem leis. Então, se eu não estou bem e vou dar um passe, eu preciso fazer uma autorreflexão desse entendimento aí, né, de que o meu fluido vital, ele também precisa ir para alguém com qualidade. Mas aí, se eu não estou bem, eu estou precisando de fluido vital. Como é que eu vou doar uma coisa que nesse momento não está sendo estruturado, equilibrado para mim? Então a gente precisa pensar nisso também. Então nós que somos passistas, a gente precisa avaliar como é que nós estamos para doar um passe, né? E aí não justifica se a gente tiver com uma dorzinha de cabeça ou uma dor na panturrilha, não é disso que a gente está falando, né? Então vai aí sempre o bom senso, sempre o discernimento, mas com essas características lógicas desse passo a passo que a gente vem apresentando a partir das obras de Kardec e dos outros, nós precisamos entender que minimamente devemos estar equilibrados fisicamente e emocionalmente para que a gente possa doar um passe. Porque, como a Inir falou, eu acho que o passe é uma das tarefas mais importantes e funcionais de uma casa espírita. Tem um dos livros que o Divaldo Franco
ele cita, né, que ele pede para ver como é que funciona uma câmara de passe, e ele falou que ele nunca viu tanta luz em nenhuma das experiências dele. Isso é só para a gente ver da importância que é, né, e a honra que é para nós sermos aplicadores de passe. Aproveitando o gancho da Inês, isso aqui foi um pouco da revista espírita que eu estudei, para ver, tem bastante coisas lá. Tem a revista de setembro de 1865, intitulado Mediunidade Curadora. Tem no item 4, Kardec fala assim: é evidente que o fluido emanado de um corpo malsão pode inocular princípios mórbidos no magnetizado. Então, uma outra coisa reforçando: além daquele que não está bem fisicamente ou emocionalmente, muito grave, né, e vai aplicar o passe, ele poderá se espoliar, mas ele também poderá inocular um fluido que não seja bom naquele que está recebendo. Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa também pensar muito antes de aplicar o passe. É uma responsabilidade nossa, tá? Então, Revista Espírita de 1865, setembro, titulado Mediunidade Curadora, item 4, o segundo parágrafo, tá? Até aí foi? Podemos seguir? Volto para lembrar esse princípio aqui. Lembra que o magnetismo humano e espiritual, nós já vimos isso na segunda aula, ele funciona de forma diferente do magnetismo mineral. A atração se dá por polaridades iguais e a repulsão por polaridades, né, diferentes. É diferente do ímã, tá? Então, se eu quero atrair um fluido salutar, eu tenho que me sintonizar muito bem para fazer a aplicação tanto do passe comum, como também do tratamento espiritual, ok? Embaixo eu coloquei a fonte, para vocês terem ali, mas isso já fez parte da outra aula. Relembrado? Entendido por todo mundo? Então, não esqueça esse conceito, por favor. Vamos seguir. Isso aqui é para reforçar a questão do passe. Isso está nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17, intitulado Serviço de Passes. Quem puder, depois tiver tempo hábil, está aí as fontes bibliográficas, releiam o capítulo todo. André Luiz diz assim: esclarece que esta energia, a energia do passe, constitui por si emanação controlada pela força mental sobre a alavanca da vontade. Lembra que nós falamos sobre a mente? E que o carro-chefe da mente é o quê? A vontade. Então a vontade nossa, ela tem que estar fortalecida. Fortalecidas em princípios evangélicos. Por isso que no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos informam: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. Não se reconhece o verdadeiro espírita pela sua perfeição, mas pelo esforço de diariamente ele se conhecer e de se transformar. Então é nesse sentido e nessa direção. Porque também vale ressaltar que se a gente esperar pessoas perfeitas para fazerem trabalhos na casa espírita, nenhum de nós estaremos qualificados. Mas estaremos qualificados a partir do momento em que, sinceramente e devotadamente, estivermos nos direcionando para o autoconhecimento e a reforma íntima. Ok? E aí ele prossegue. O passe é uma transfusão de energias, que a gente já viu como é esse tipo de energia, que é uma energia mista, alterando o campo celular. Então, vai alterar o meu campo celular, no entendimento que tudo ocorre primeiramente aonde? No perispírito, para depois isso ser projetado aonde? No corpo físico. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção. Então, a gente tem que estar conectado, que também não adianta a pessoa sentar ali para tomar passe, por exemplo. A gente já falou do passista. Mas vamos falar da pessoa que está chegando para tomar o passe. Ele senta ali para tomar passe e fica assim: eu não gosto desse médico passista, eu acho ele tão fraquinho, nossa, esse cara não é bom. E fica assim o passe todo. Você acha que você recebeu alguma coisa? Entrega para Jesus. Abre o seu coração.
ok? Então, naquele instante, faça você a sua parte, a conexão com a espiritualidade superior. Então, também tem a questão da pessoa que está recebendo, ela também não pode estar ali sentada e pensando assim, quando chegar em casa eu tenho que ajudar as crianças no dever de casa, vou ter que arrumar a cama, vou ter que passar roupa. Não, você vai entrar ali para tomar paz, você vai ficar conectado. Tem que sair daquela agitação. Então, recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesmo. A mente reanimada, a mente de quem está reanimado, reergue as vidas microscópicas. Que vidas microscópicas são essas? São as células, que a servem no templo do corpo. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam. Então é isso que nós precisamos entender. É entrar preparado e quem está indo tomar o passe também se preparar para receber, no entendimento de que a cura virá de acordo com o nosso merecimento, porque nós não podemos derrogar uma das leis que se chama lei de causa e efeito. Nem tudo nós ficaremos curados 100%. Há muitos males que sim, mas nem todos. Por quê? Porque fazem parte de uma bagagem kármica que às vezes é muito profunda, representam erros de muitas vidas. Não é possível numa vida só, às vezes, sanar todas aquelas mazelas. Às vezes é possível tão somente amenizar. Então requer de nós uma aceitação e uma resignação também. Porque muita gente entra, não ficou curado, esse centro é fraco, vai embora. Mas não é essa a questão. Então também requer esse conhecimento da pessoa também que está indo tomar o passe. Como é que pode alterar o campo celular? É um mecanismo que nós gostaríamos muito de compreender. Como altera o meu campo celular? Será que Kardec falou de como se operava isso? Falou sim, no capítulo 14, intitulado de curas, precisamente no item 311. Será que é 311 ou 31? Estou achando tanto, deve ser 31, tá? Como se há visto, o fluido universal, que é o fluido cósmico universal, é o elemento primitivo do corpo canal e do perispírito, é verdade. São matérias em estados diferentes, mas é derivado de um único lugar. Os quais são simples transformações dele quem? Do fluido cósmico universal. Pela identidade de sua natureza, porque ambos têm uma identidade, têm uma natureza, uma fonte única, que é o fluido cósmico universal. Esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Que fluidos são esses que vão se agregar ao perispírito? É o fluido vital, ou o fluido misto que nós vamos receber na câmara de passe. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da sua substância do seu envoltório fluídico. Ok? Então, nós vamos receber uma parte daquele fluido, uma parte do passista, uma parte da espiritualidade. Por isso que ele colocou aqui, que se infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Por quê? Porque eu também, como passista, vou estar doando uma parte de quê? Do meu fluido vital. Tem uma pergunta ali atrás. Microfone não poderia, por gentileza. Essa questão da doação do fluido vital, o que eu queria te perguntar? Às vezes você está dando passe, né, fazendo parte daquele trabalho. Então você está em doação, em conexão, enfim, seja na casa espírita, seja às vezes numa visita a um hospital, né, aonde for. E depois você sai dali, eu não sei se é natural ou não. Às vezes com uma sonolência, com cansaço, né? E depois você recupera. No dia seguinte, você está com as forças recuperadas. Mas isso, a minha pergunta é, isso é devido ao quê? A nossa colocação mental? Ou isso é natural, como eu estou doando, estou em conexão ali total com aquele que está à minha frente, esse cansaço, assim, dá uma espécie de esvaziamento, como se a tua bateria
desce uma riada, sabe? Isso acontece e por que acontece, assim? A literatura preconiza que quando a gente vai dar o passe, a gente deve estar preparado fisicamente, psiquicamente. Que quando o passe é dado, né, dentro de uma equipe coesa e que a gente está com todos esses princípios estabelecidos, o normal é sair de lá como entrou. Bem, agora, se isso não acontece, tem que verificar. Eu fui dar passe, tinha mais pessoas juntos comigo? Houve uma prece, houve uma corrente, uma união de pensamentos? Porque se isso não acontecer, principalmente o passe que é dado fora da casa espírita, a gente tem que se resguardar muito mais. Porque eu vou estar entrando em contato com uma atmosfera, uma psicosfera, que não é tão bem tratado e protegido como dentro da casa espírita, que já está tudo preparado para essa finalidade. Eu estou indo fazer um atendimento. Então, é importante que a equipe esteja bem coesa, que o ambiente esteja propício para aplicar o passe. Vamos supor, se eu chego numa casa que está acontecendo, por exemplo, um conflito imenso, houve uma briga, enfim, o lar está totalmente desarmonizado. É previdente não aplicar o passe. Vamos fazer o evangelho e prece e ficamos por ali. Então, o médium também, a gente tem que guardar o bom senso de tudo. Se a gente está saindo cansado, a gente tem que avaliar o que está cansando. Eu não estava suficientemente preparado? Ou a ambiência não estava adequada e eu não fui capaz de perceber isso o suficiente? Ou os trabalhadores não estavam tão envolvidos, os trabalhadores que estavam comigo, por exemplo, aplicando o passe, não estavam tão envolvidos nessa tarefa assim. Então, há uma série de coisas que a gente tem que verificar para saber o que aconteceu. Alguém quer fazer uma complementação? Boa noite. Boa Meu nome noite. é Marcelo. Eu tive um problema, coisa de 2 semanas atrás, numa câmara de passe. Eu me senti assim extremamente mal, com falta de ar, tá? Alguma coisa assim de ter a respiração muito acelerada. Tava recebendo. E tipo assim, entrei, vamos chamar, numa situação normal. Tinha participado de um curso normal e fui receber o passe numa situação normal. E ao sentar e iniciar, a coisa foi agonizante, assim, a tipo de ficar contando os segundos ali para aquilo acabar. Tentei refletir depois e tudo. Fica a dúvida o seguinte, algum problema em relação ao ambiente? Eu passei por alguma cura ali naquele momento, que eu já vi histórias ali da pessoa às vezes ser até operado numa situação dessa. Você vê alguma possibilidade, alguma coisa para isso? Nós temos que entender que o passe é para restabelecer o equilíbrio. Então, se é para restabelecer o equilíbrio, a gente não pode sair com nenhum desconforto, porque um desconforto não representaria equilíbrio. Então, o que a gente orienta é que quando a pessoa está aplicando um passe e, porventura, ela começa a ter uma sintomatologia desagradável, que poderá até ser um acompanhamento espiritual, um exemplo, não estou dizendo que foi, né? É que a pessoa não saia da câmara de passe sem informar de que não está bem. Porque ela só deve sair de lá de dentro quando ela sair ou igual ela entrou, ou melhor do que ela entrou, mas nunca pior do que entrou. Aí o que a gente recomenda nesses casos é que a pessoa se manifeste. Olha, se manifeste aos trabalhadores daquela localidade. Olha, eu estou sentindo isso, isso e isso. E não saia da câmara de passe enquanto os trabalhadores ali não harmonizarem a questão, não resolverem essa questão. Isso é o que a gente orienta. Eu acredito que houve algum problema. Agora, da onde, fica difícil ele dar uma resposta, até por eu não estar presente ali, né? Seria leviano supor determinadas situações. O que eu oriento é isso. Entrou na sala de passe, não ficou bem, não saia de lá, sem antes se harmonizar completamente. Fale com os trabalhadores que não estão se sentindo bem. E só saia de lá quando estiver completamente harmonizado, para que os trabalhadores possam verificar o que aconteceu. Foi brecha dos trabalhadores?
foi um acompanhamento, essa pessoa veio com acompanhante, não sentiu, e na hora do desligamento sentiu um mal-estar qualquer, mas de qualquer forma tem que sair harmonizado. Quer complementar alguma coisa? Não? Tá? Foi? Bom, vamos continuar dentro do mecanismo, de como se processa, principalmente aquilo que chamamos de cura. Está lá no mesmo capítulo 14, e vamos seguindo. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Por moléculas, nós vamos entender aquela unidade funcional do nosso organismo, falando fisiologicamente, que seria a célula. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Olha aí, a importância do trabalhador estar preparado e do paciente estar preparado também. Mas depende também da energia da vontade, olha a vontade de novo aí, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Ok? Mas ainda assim a gente não entendeu muito bem. Como é feito, né? Como é feita essa substituição? E aí a gente vai voltar à nossa segunda aula, que eu acabei de falar agora também. Nós não falamos da força de atração e repulsão. O que poderia fazer? Qual seria a força de repulsão? Eu precisaria de uma força de repulsão muito grande. Qual seria a força de repulsão ali? Seria o bom fluido e a boa vontade dirigida. Porque não é o bom que vai promover a repulsa do mal? Sim? Vou lá de novo, olha só. Se eu pegar, vou dar um exemplo primeiro agora, bem simples. Pegar um ímã e botar ele, o ímã, tá? Vou trazer agora, não é bem esse aqui. E eu colocar ele polo norte com polo norte. Ele vai fazer o quê? Uma repulsão. Se eu pegar, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui, não vai? Se eu tentar fazer a atração. Só que o magnetismo espiritual e humano, ele é o contrário. Ele é o contrário. Como eu poderia repelir uma molécula doente, uma molécula ruim, uma molécula má? Com uma força de bondade, de amor e de vontade. Isso seria o quê? A força que iria fazer o quê? Fazer com que ela fosse expulsa, repelida dali. Por isso a importância do trabalhador estar preparado e do doente estar preparado. Porque imagina, se ali eu vou lá, aplico passe numa pessoa, eu tenho uma fé robusta, eu sou uma boa magnetizadora, está tudo certinho. Eu consigo fazer com que aquela molécula saia dali, a repulsão dela, porque eu tenho uma força de fé muito grande. Mas se o paciente, ao sair da câmara de passe, continua com a vontade fraca, continua vibrando baixo, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Vai voltar a ficar doente. Vai voltar a estacar zero, né? Ele vai voltar ao ponto de partida, doença. Aí, às vezes, a gente recebe ali dentro, até recebe. Tá tudo certo. Mas se ele repete o padrão, não há passe que dê jeito nessa pessoa. O passista foi lá, empregou a força correta, ele fez todo o procedimento. É uma pessoa de fé, é uma pessoa que tem uma conduta moral correta, é uma pessoa que faz autoconhecimento e reforma íntima, mas se o doente, ele sai e repete todo o padrão de vida dele errado novamente, tudo aquilo que aconteceu com ele ali vai se perder, como houve Jesus. Muitas curas ele fez e depois muitos voltaram a enfermar novamente. Foram curados temporariamente, mas depois voltou a ficar doente novamente. Foi? Yeah. Então,
E a espiritualidade tem insistido muito que a coisa não é assim automática. Recebeu o passe e já resolveu a questão. A pessoa tem que participar, como ela falou. E já tivemos notícias aqui da espiritualidade que a pessoa já sai daqui do grupo pensando em problemas, aborrecimentos, etc. Vai dissolvendo tudo que recebeu. Às vezes com muito amor, com muito carinho. Quando chega em casa já não tem mais nada. Voltou a estaca zero. E o que a Enir está falando sobre Jesus? O que ele dizia quando curava? A tua fé te curou. Se não tiver fé, não adianta entrar ali para receber. E tem que se comportar, né? Sai daqui, num ambiente tranquilo, como a espiritualidade diz. Chega em casa, liga a televisão, aquele noticiário nefasto, aqueles filmes horrorosos, aquelas novelas deletérias. Acabou. Não adianta. É isso aí, a sensibilidade Exato. global vai só absorver o que há de ruim. É isso Exato. mesmo. Então, Isso aí. eu já fui abordado certo. Eu vou lá na casa de vocês e eu tomo passe. Não basta tomar passe. Tem que saber tomar passe. Então ficou para todo mundo? Então é dessa forma que a molécula é substituída. Uma força vigorosa, moralizadora, uma força vigorosa do bem, tanto da parte de quem está aplicando, como também da parte daquele que está recebendo. E aí há essa substituição da molécula malsã por uma molécula sã, tá? Pega o microfone só para não perder, porque senão as pessoas não vão te ouvir, né? Eu acho que a grande chave para a gente entender que todos os tipos de matéria, tanto a matéria perispiritual quanto a matéria do corpo físico, vem da mesma origem, que é o fluido cósmico universal, é a única maneira que a gente tem para entender isso. Porque se não fosse da mesma fonte, não teria como uma molécula, vamos dizer assim, fluídica se transformar numa molécula corporal. Mas isso é possível porque eles vêm da mesma fonte. E qual é a força que propicia isso? O magnetismo. Por isso que a gente fala tanto no magnetismo. Porque essas alterações todas, elas só podem se dar através da força que é o magnetismo, utilizado pelo nosso pensamento e a nossa vontade. Foi para todos? Podemos seguir? Vamos tornar as coisas mais complexas agora, tá? Então, esse caminho a gente já fez. Eu só trouxe a fonte bibliográfica que vai ser oferecido para vocês através do zap que eu deixei ali. Como a gente já forneceu as outras aulas, vou fornecer essa também, tá? Só deixo aqui que é para a gente entender aquele mecanismo. Primeiro, tudo começa na mente. A mente é o local onde é produzidos os nossos pensamentos. Emmanuel diz que os pensamentos é uma força eletromagnética. É uma força que gera movimento e uma força de atração e de repulsão. Que a gente viu que a gente vai atrair de conformidade com a nossa sintonia. Se nós somos pessoas que procuramos ter um caminho reto, nós vamos atrair os melhores fluidos ao nosso redor. E vamos movimentar os melhores fluidos ao nosso redor e também seremos beneficiados pelos melhores fluidos ao nosso redor. Então, tudo começa na mente e depois, então, segue todo aquele passo que eu disse para vocês. Naquele momento do passe, a pessoa, o passista, que é o que vai doar, ele, através da propriedade, né, de sensibilidade magnética, ele capta, ele absorve os fluidos que os espíritos deixam ali na câmara de passe, mistura com os dele e vai, através da mente, que é a força que vai projetar, ele vai projetar para o paciente, que também tem que estar conectado, ligado ali dentro. Ele não pode estar pensando na novela das 8, das 9, nem das 10. Ele tem que estar aqui e agora. Que também vai receber o quê? No seu perispírito diretamente, que vai fazer aquela substituição de molécula, primeiro a nível de perispírito, depois a nível de corpo físico. E esses recursos vitais vão ser totalmente, então, projetados para o seu corpo físico, posteriormente para o seu corpo físico. Do perispírito para o corpo físico do paciente.
Ficou? Isso tudo tem fonte bibliográfica. Aqui é só para a gente novamente enfatizar. Vou deixar só aqui, não vou repetir isso daqui. As fontes bibliográficas que vocês terão para vocês poderem reforçar esse processo todo que foi falado. Ok? Vamos seguir. Mecanismo do passe e oração. A gente já viu como é que funciona o passe, mas como vai ser a nossa prece? A nossa prece tem poder? Se eu estiver lá na minha casa, eu também poderei receber auxílio? Poderei, sim. Poderei até mesmo me curar. É isso que nós precisamos compreender. Tá bom? Lá então, Ação da Prece, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Pedis e Obtereis, vai falar transmissão... isso mesmo. É a transmissão do pensamento. A ação da prece e a transmissão do pensamento. Diz assim: o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Como é que o pensamento se propaga? Pelo fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal está onde? Em tudo. Em tudo. Então, pensa bem, que coisa maravilhosa, né? Se eu fizer uma prece aqui desse planetinha Terra, vamos viajar. Estou fazendo uma prece aqui no planetinha Terra, na Via Láctea. Posso fazer uma prece para uma outra pessoa lá numa outra galáxia? Posso. Se eu tiver muita força de vontade, ela vai chegar lá? Vai chegar. Não tem barreiras. Mas depende, né, do meu poder de fé. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido cósmico universal. Todos estamos mergulhados, por isso que é ele que carreia os meus pensamentos. Por isso não tem nada que a gente não pense que não esteja sendo, como é que se fala, regulado pela lei de causa e efeito. Tem gente que pensa assim, se eu estiver aqui pensando no silêncio da minha mente, mal dos outros, não tem problema. Isso se propaga, isso vai. Por isso que é regulamentado pela lei de causa e ação. Por isso que se diz que podemos errar, cometer erros por pensamentos, palavras e obras. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Então é a vontade, a força que vai projetar numa distância maior ou menor. Como eu disse, se a minha vontade, a minha fé for muito grande, eu poderei emitir uma prece para uma outra galáxia que ela vai chegar. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Olha que coisa boa, maravilhosa. Vamos lá? Novamente, só para relembrar, para a gente não esquecer, não deixar de fazer link, está aí a sensibilidade magnética e a expansibilidade. Ok? Foi? Posso seguir? Só um mecanismo para a gente entender. Então, o fluido cósmico universal é um meio onde o meu pensamento vai viajar na direção de quem, por exemplo, eu poderia estar fazendo uma prece, poderia estar fazendo prece para uma pessoa, ou poderia estar fazendo uma prece para que a espiritualidade me socorra. Então, não tem barreira geográfica. Não tem barreira. É infinito a possibilidade. Foi? Bom, vamos ver agora o mecanismo da prece, como é que funciona. Isso está em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, intitulado Matéria Mental e Matéria Física. Olha o que o André Luiz nos ensina no momento de oração. Estados de atenção ou tensão pacífica em virtude de reflexão, ou oração natural, ou seja, uma oração normal que eu esteja fazendo de noite. O campo dos pensamentos exprimir-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência por parte da alma, correspondendo à produção de luz interior. Então ele diz assim, vou traduzir, quando a gente está numa oração normal, essa oração que nós fizemos agora aqui na frente, foi uma oração do coração de todos nós, mas uma oração normal. Nós vamos promover a agitação dos elétrons. Elétrons é esse negocinho amarelo aí que vocês estão vendo, está se mexendo. No meio, o que nós temos desse átomo? Os prótons e os nêutrons.
Então, quando eu oro, eu sou capaz de, segundo André Luiz, fazer uma mudança de estado da matéria. Para a gente lembrar o que é mudança de estado, lembra lá da escola: sólido, líquido e gasoso. Então, quanto maior for o meu poder de fé, mais eu posso mudar o estado dessa matéria. Ok? Para quem não sabe, hoje em dia já tem o 4º estado da matéria: sólido, líquido, gasoso e plasma. Televisão, que a gente usa em casa. Tá? Então imagina uma prece com um teor maior ainda. Eu posso até ir para um estado maior de matéria, mais rarefeito ainda. Ok? Então, no estado normal de prece, eu estou orando lá, vai promover uma agitação maior dos elétrons. Quanto mais os elétrons se modificam, vocês vão ver aqui, ó, que vai abrir o espaço entre as moléculas. Está vendo aqui? Ó, no estado líquido, as moléculas estão mais separadas. E no estado gasoso, olha como elas estão distantes. Dá para ver pelo cursor do mouse? Dá para ver mais ou menos? Tá? Então, para ver que quando a gente ora, como a gente pode mudar o estado do nosso corpo. Aí lembra daquela propriedade que a Inês falou, do perispírito, a densidade? Um espírito que é mais inferior, o perispírito dele é muito denso. Porque a densidade é diretamente proporcional ao nível de evolução moral. Quanto mais evoluída a pessoa, menos denso vai ser o perispírito. Quanto mais evoluído, mais denso. Menos denso é o perispírito, quanto menos evoluído, mais denso. Foi? Então, veja bem, se eu estou numa vibração melhor, eu vou promover essa agitação molecular maior dos elétrons, o meu perispírito também vai ficar menos denso. Vai ser mais fácil, com isso também, através da propriedade sensibilidade magnética, eu absorver o quê? Os bons ou maus fluidos ao redor? Os bons, né? Então eu posso. Agora vamos seguir o desdobramento disso aqui, que o André Luiz continua nesses mesmos capítulos. Olha que interessante. Emoções profundas, as dores indizíveis, as laboriosas e aturadas concentrações de forças mental ou as súplicas aflitivas, o domicílio dos pensamentos emitirá raios muito curtos ou de imenso poder transformador do campo espiritual, aos quais se aproximam dos raios gama. Vamos traduzir? A gente viu que inicialmente uma prece comum fazia uma agitação dos elétrons. Aqui André Luiz, ele fala que quando a gente está naqueles momentos de profunda dor, sabe quando a gente faz uma prece, que às vezes se resume em 2 palavras, que é meu Deus, mas a gente tem tanta fé em Deus naquele instante, mas a gente está com tanta dor dentro da gente, que a única coisa que sai da boca da gente, do pensamento da gente é meu Deus, que é tudo que deu. Quem já não passou por um momento de grande aflição aqui? E fez uma prece que foi às vezes meu Deus só, mas que foi do fundo da alma. Ele diz que ao invés de promover só a agitação dos elétrons, promove a agitação também dos prótons e nêutrons, que é aquilo ali que está ali no meio, ó, que são aquelas bolinhas azuis e amarelas, dá para ver? Passei o cursor em cima aqui, ó. Foi? Dá para ver? Que nessa agitação, que agita os núcleos dos átomos, isso está lá no livro Mecanismo da Mediunidade. Nesse caso, não muda o estado, mas muda a estrutura da matéria. E para isso eu deixei como um exemplo uma molécula, uma célula de câncer. Está vendo que a sua estrutura é diferente da célula normal? Não é? Pois é, num estado de prece como esse, nós podemos retornar de novo ao equilíbrio da saúde. Mudarmos a forma, a estrutura da matéria. Foi? E é nesse momento que fica comprovado aquele axioma que nós temos 2 caminhos para irmos a Deus: pelo amor ou pela dor. Essa é a comprovação científica do que acontece. Foi para todo mundo? No primeiro momento, que foi uma prece simples, só mudou o estado. No segundo momento, que foi uma prece do fundo da alma, uma prece cheia de predisposição verdadeiras a mudanças, a gente é capaz de mudar a estrutura molecular. Aí eu dei o exemplo das células, uma em forma com a doença câncer e a outra normal. Ok?
Sim, tem que passar o microfone, por gentileza. Fica tranquilo aqui todo mundo. Num trabalho de cura espiritual de uma Sim. casa, né? O mecanismo da oração é esse mecanismo que você está dizendo, Deveria ser dos trabalhadores. né? E também daquele que está sendo submetido ao processo. Porque aquele que está sendo submetido ao processo, ele tem que ter todo um preparo para fazer, porque um trabalho de cura, né, até onde nós sabemos, eles são vários dias, são, né, dependendo do que for recomendado pela espiritualidade. Mas aí é feito um trabalho conjunto, né, de orientação do que está recebendo, é isso? Tem que ser. A gente acredita que tem Para que ser ver sempre essa assim. modificação, se É. for o caso Se ou não. você não orienta a pessoa que está recebendo, ela vai voltar à crença anterior de que existem milagres. E não existe milagre, existem leis que precisam ser obedecidas. E a lei diz que a cada um segundo sua obra. Então, se eu quero mudar a minha vida, só tem um jeito, eu começando por mim. Porque eu sei que tudo que vem de fora é só ajuda, mas solução está dentro. Isso é Jung, né, que fala, né, Inês? Tem um detalhe também que é muito importante, que nem toda enfermidade tem que ser curada. Sim. Em grande parte, o remédio para nós evoluirmos é a enfermidade. Tanto é que uma das frases basilares no Bem-aventurados aflitos, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: bendizeis vós que sofreis. Olha só, não é uma apologia simples ao sofrimento. É porque nós ainda não temos condições de alterar a nossa capacidade de modificar-se interiormente e precisamos do sofrimento para desbastar aquela crosta que a gente ainda tem, aquele orgulho ainda muito intenso, aqueles aspectos ainda negativos. Portanto, isso já foi dito aqui também em aulas anteriores, né, que o sofrimento ele não tem aspecto punitivo. Tá? É justamente ele, além de educar, ele repara, ele refaz, ele modifica. Além disso que o Celso falou, tem um aspecto mecânico que funciona para essa lei de causa e efeito. Muitas vezes as doenças que vão trazer sofrimento e que não são possíveis de cura, né, exatamente pelo que a Inês já falou, de algo assim profundo, de um registro intenso e profundo daquele perispírito, o que acontece, né? O que eu quero dizer com o aspecto mecânico? O perispírito deixa as suas impurezas, os seus rastros, né, e todo o seu material deteriorado, dependendo da produção daquela doença como uma expiação. O corpo físico funciona como um mata-borrão. Ou seja, ele absorve aqueles elementos deletérios do perispírito exatamente para efetuar uma condição melhor de qualidade para o perispírito. Então, além de ser uma lei de causa e efeito dentro desse aspecto do sofrimento que a gente precisa aprender, eu que estou chamando de um processo mecânico, porque o perispírito deixa na célula física esses elementos mais grosseiros e mais doentes, se a gente pode se expressar assim, né? Foi? Para todos? Então vamos seguir? Bom, agora o nosso segundo momento é saber nos casos de obsessão, que enfermidade também é. Só que a enfermidade da alma, que poderá ou não se converter numa enfermidade física, mas é uma enfermidade. Nós queremos saber como é o processo. E nós vamos então nos utilizar da revista espírita, que é chamado Um Caso de Possessão da Senhorita Júlia, muito interessante. Aí eu queria que vocês vissem o número de dezembro, né, porque está tanto na revista de janeiro de 1864, como começa em dezembro de 1863 com esse título, e ela dá continuidade, prossegue em janeiro, na revista de janeiro de 1864, tá? Então, para ter o entendimento, tem que ler os dois artigos.
Eu vou resumir um pouco a história, mas quem quiser ler, dê a fonte e lê com todos os detalhes. Essa senhorita Júlia, ela era, na época de Kardec, uma sonâmbula. Hoje, se a gente fosse fazer uma tradução, trazendo a mediunidade dela para o século XXI, utilizando-se das obras de André Luiz, principalmente nos domínios da mediunidade, nós vamos entender que a senhorita Júlia, ela tem uma mediunidade intitulada de psicofonia sonambúlica, que é aquele caso em que o médium, na hora que ele vai dar passividade, ele sai do corpo, e ele fica ali presenciando a comunicação, mas ele sai do corpo e presencia, digamos, o que a gente chama aqui vulgarmente de incorporação. A senhorita Júlia tinha esse tipo de mediunidade, só que não era uma mediunidade educada. Olha aí a importância. Quando a mediunidade não é educada, vai acontecer um escolho. E que são os escolhos? Isso foi trabalhado no livro dos médiuns, o capítulo, se eu não me engano, é número 28, segunda parte, que vai falar sobre obsessão. Esse é o escolho da mediunidade. E ela sofria de possessão, justamente, não é porque o espírito tomou conta de vez do corpo dela, não. É que como ela saía, o espírito incorporava, no caso, para a gente entender, acontecia a psicofonia sonambúlica, e por ela não ter uma mediunidade educada, às vezes chegou, a revista espírita relatou que ela às vezes o espírito ficava domiciliado nela, às vezes até por 3 semanas. 3 semanas, é muito tempo. Quer dizer, 3 semanas o espírito se servia dela e ela não tinha vida pessoal. Mas justamente por quê? Porque a mediunidade não era uma mediunidade educada. Nós estamos falando lá dos primórdios, do Kardec ainda estava, fazendo as suas pesquisas, os seus estudos e tudo mais. Olha quanto que a gente hoje, no século XXI, tem que agradecer principalmente a mediunidade de Chico Xavier, e todas as obras de Kardec. Porque hoje uma situação como essa é perfeitamente contornada, ninguém precisa chegar a esse ponto. Então essa faculdade mediúnica, ela dá acesso, quando não é uma faculdade educada, ao caso que Kardec chama de possessão. Não é porque é possessão porque o espírito toma conta de vez, não, porque isso é impossível. Nesses artigos que eu dei para você, o Kardec tem a oportunidade de um espírito que incorpora nela, de perguntar a ele se ele poderia ficar no corpo dela para o resto da vida. Ele diz que não, que se isso acontecesse, viria o desencarne, mas que ele poderia ficar um longo período. E o que de fato, mais para frente aconteceu, um espírito obsessor da senhorita Júlia, tomou conta, ficava às vezes durante 3 semanas direto, ele ficava de posse total das faculdades do corpo dela. E Kardec, então, ela foi submetida a vários magnetizadores na época, vários passistas, digamos assim. Mas teve um caso que foi muito interessante, ninguém dava conta. E aí foi chamado um magnetizador que tinha um poder de magnetismo muito grande mesmo. Ele era um grande magnetizador. Só que esse homem, esse magnetizador, ele tinha um problema que só mais tarde Kardec veio entender. Ele não acreditava na intervenção dos espíritos. Muito menos acreditava que nós, durante um processo de trabalho desse, nós deveríamos evocar a ajuda dos bons espíritos. Ele não acreditava nisso, isso não era a crença dele. Ele achava que o poder magnético dele, por si só, resolvia. Ele se achava, ele era o cara. Vamos dizer assim, no século XXI era isso daí, Ele era o cara. E ele foi chamado para tentar ajudar a senhorita Júlia, porque a situação estava inviável. Ficar 3 semanas nessa condição. Só que cada vez que ela era submetida ao poder de magnetização dele, vez por outra nesses processos, ela conseguia retornar ao corpo parcialmente e dar uma comunicação que meio que truncada para Kardec e as pessoas ali do lado, que era para parar com aquilo, porque ele estava reforçando a ação do obsessor. Só que Kardec não entendeu, como é que foi? Kardec ainda levou um tempo, isso está no artigo. Até que Kardec veio, então, a entender que ele tinha realmente um grande poder magnético, porém, não era uma fonte, a sua mediunidade não era utilizada de forma moralizada, cristã.
Porque ele achava que ele era o cara, ele resolvia tudo. Então, como ele não recorria, ele não tinha uma das virtudes que é principal para todo e qualquer trabalho mediúnico. Qual é a virtude? Qual é? Humildade, que é a virtude basilar ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo nasce na manjedoura, já dá a lição da humildade. Abre o sermão do monte com a bem-aventuranças, falando dos pobres de espírito. O que é isso? Humildade. A virtude chave, a virtude que abre todas as outras virtudes. Ele não tinha essa virtude. O que acontecia? Ele tinha um forte poder magnético. Só que como ele não tinha essa virtude principal, basilar, essa virtude chave, quando ele aplicava os fluidos na tentativa de afastar o obsessor, o que ele fazia? Ele fortalecia o obsessor. Por quê? O pensamento e a vontade dele não estava conectado com o alto. O que ele absorvia de grande quantidade de fluidos? Não era de melhor qualidade. E aí, ao invés dele afastar o obsessor, ele potencializava toda a força do obsessor. Quando Kardec percebeu isso, o que Kardec fez? Inverteu, tirou ele da jogada e começaram a usar os magnetizadores que eles tinham, mas fazendo prece, rogando a assistência dos bons espíritos, fazendo muita oração, exortando a senhorita Júlia, lá que estava fora do corpo, ela assistia a situação, que ela fizesse prece, que ela acreditava, que ela tinha um mentor, que ela tinha um anjo de guarda, para ela fazer prece, e aí ela entrou no processo da cura, ela conseguiu se libertar. Esse artigo é interessantíssimo, interessantíssimo. Nota do próprio Kardec. Teria sido necessário um magnetizador nas condições que indicamos no artigo precedente para os médiuns curadores, isto é, penetrando a doente com um fluido bastante puro para eliminar o fluido do espírito mau. Se há um gênero de mediunidade que existe superioridade moral, é, seguramente, o caso das obsessões, pois é preciso ter o direito de impor sua autoridade ao espírito. Lembra daquela passagem de Nosso Senhor, quando ele desce do Monte Tabor, que os apóstolos estavam tentando afastar aquele rapaz do processo obsessivo, que tinha convulsões e se debatia, e eles não conseguiram, e aí Jesus disse que era preciso muita oração e jejum. O que é isso na atualidade? Muita reforma interior. Então isso é para a gente ver o quanto que nós precisamos estar preparados. Não basta chegar ali e fazer uma técnica e achar que é a técnica que está dando conta desse recado. Não é a técnica, mas é o poder de transformação de cada um de nós. É o desenvolvimento das virtudes que são necessárias para a gente poder dar conta disso. Aí ele continua, né? Para a senhorita Júlia, o magnetismo simples, como em todos os casos análogos, por mais enérgico que fosse, era insuficiente. Dever-se-ia agir simultaneamente sobre o espírito obsessor para o dominar e sobre o moral da doente. Por isso que ele pedia a ela para orar também, perturbada por todos esses abalos. O mal físico era apenas consecutivo, era efeito e não a causa. Ok? Quem quiser, leia. Está aí as fontes bibliográficas. É muito interessante, Kardec vinha fazendo pesquisa e foi anotando toda a fonte dos seus estudos nesses dois artigos, mostrando o papel da doente ativa, isso aí. Porque ele teve que pedir a ela também para orar. É interessante vocês lerem um artigo, mostrando para ela que ela tinha um anjo de guarda, para que ela pedisse ajuda a ele, que ela pedisse ajuda dos bons espíritos, orientou ela para que ela observasse ao redor se não tinha espírito de luz, aí ela verifica que tinha, e aí ela começa a orar, foi aí que ela começou o processo de cura dela. É muito interessante ler todo o artigo que tem umas particularidades, né? Isso é para a gente ver que é uma via de mão dupla. Não adianta a gente adentrar a casa e esperar que a casa faça todo o processo. Não. Uma parte é nossa e uma parte é daqueles que estão trabalhando em prol a um tratamento. Ok? Isso aí continua, né? Pois um erro dos mais graves e podemos dizer dos mais funestos não ver na ação magnética senão uma simples emissão fluídica, sem levar em conta a qualidade íntima dos fluidos. Na maioria dos casos, o sucesso repousa inteiramente nestas qualidades, como o êxito depende na terapêutica da qualidade do medicamento. Não seria demais chamar a atenção para este ponto capital,
demonstrando ao mesmo tempo pela lógica e pela experiência. Então entenda, o trabalho guarda sacrifícios. Aquele que deseja trabalhar para Jesus tem que entender que ele é servidor. Ele veio aqui para trabalhar. E trabalhar significa trabalho íntimo, em primeira mão. Primeiro reforma íntima, para depois o trabalho prosseguir. Foi? Vou entrar num assunto que está em voga. Vou falar rapidamente, nós temos ainda 10 minutos e vou terminar. Tá? Está muito em voga agora sair nas revistas, até espírita, sobre a questão da epigenética. Tá? Vou dar uma passada e vou enviar o material para vocês. A epigenética é uma ciência, né, que ela acredita... Está ali, ó. Vou ler tudinho para vocês. A ciência da epigenética, que significa literalmente controle sobre a genética, estabelece que os padrões de DNA passados por meio dos genes não são definitivos. Isto é, os genes não comandam o nosso destino. Então a epigenética ela vem notando que nós podemos modificar o nosso DNA. E ela vem fazendo uma pesquisa de como o nosso DNA pode ser modificado. Então eu vou colocar a visão da epigenética primeiro, tá ok? Primeira visão deles. Eles dizem que fatores como ambientais, nutrição, estresse, emoções, podem modificar os genes e podem, nessas mudanças, causar uma mudança estrutural e com isso gerar ou saúde ou gerar doença. Ou seja, a influência ambiental ruim pode gerar o quê? Doenças, que muitas vezes não estão lá na genética adormecido, mas que vão ter um start. Emoções também podem modificar os códigos genéticos. Mas isso é a ciência oficial falando para a gente. Então a epigenética coloca uns fatores que podem mudar a genética. Deficiência nutricional, claro, que nós comemos podem prejudicar o nosso corpo? Claro que sim. Se eu todo dia comer uma quantidade imensa de gordura, eu vou ter o quê? O colesterol alto. Com isso, eu vou ter entupimento o quê? Das artérias. Claro. Mas tudo partiu de quem? Um desregramento meu. Não é? Eles falam também da poluição química, das drogas, das coisas que nós comemos, das coisas que nós respiramos, e que isso pode mudar a nossa genética e fazer com que a gente venha a adoecer. Contaminação, poluição eletromagnética, como TV, celulares, antenas, fortes, né, campos magnéticos sendo submetidos a fortes campos magnéticos durante o dia. A gente sabe que isso também pode levar a um desequilíbrio celular e a gente pode desenvolver doenças degenerativas. Falhas na crosta terrestre, que são as geopatologias, fatores emocionais e psíquicos que poderão desorganizar, enfim, vou passar esse material para vocês. E fatores transpessoais, que são fatores transpessoais? Fatores de convivência. É verdade, se a gente convive com pessoas muito negativas, muito para baixo, se a gente não está muito bem equilibrado, o que acontece? A gente se contamina? Se contamina. Tá, isso é epigenética falando pra gente. Mas o que interessa para nós espíritas? Primeiro que para nós interessa o seguinte: nós sofremos com esses principais fatores aqui? Sofremos. Né? Ficar exposto a determinadas radiações eletromagnéticas, é claro que mais cedo ou mais tarde nós iremos enfermar. Claro, se nós abusarmos de tudo isso, nós poderemos ficar doentes. Pessoas que andam com o celular o dia inteiro colado no corpo, isso é um mal imenso. Podemos ter celular? Podemos, mas podemos guardar dentro da bolsa, por exemplo. Precisamos ficar com aquilo o dia inteiro pendurado. Nós sabemos que os excessos, eles podem gerar enfermidades. Excessos também até alimentares. Desequilíbrios emocionais e psíquicos? Claro, todos os dias. Se nós temos um temperamento muito depressivo, muito para baixo, que olhamos a vida com uma ótica negativa, ou somos pessoas muito temperamentais, explodimos por qualquer coisa, brigamos com as pessoas por qualquer coisa, né? Também, nós sabemos que são fatores importantes. Os fatores de convivência também. Mas o que muda para nós espíritas? Que esses fatores, eles podem interferir, mas eles não determinam.
Não determinam. É isso que nós precisamos entender para nós espíritas. Por quê? Porque a matéria para nós espírita, ela é causa e efeito? Não. Para nós não. O que é causa e efeito? Os nossos pensamentos, nós. Não é isso? Nós não temos, por exemplo, um temperamento ruim por causa de uma secreção cerebral, de um hormônio em desequilíbrio. Não, muito pelo contrário. Se lá tem um desequilíbrio, é porque foi promovido por quem? Por nós espíritos. É isso que modifica a nossa visão. Então nós sabemos que todos esses fatores aqui, eles não são propriamente determinantes. Não são propriamente. Porque o que determina mesmo é o nosso comportamento diante de tudo isso. Nosso comportamento, sim, é determinante. A gente vem vendo isso ao longo das aulas, os nossos pensamentos, que é uma força, a nossa vontade, que é uma força. Porque para nós, nós somos a causa das nossas enfermidades. Não são fatores externos que determinam. Eles influenciam, mas eles não determinam. Um exemplo, eu morar numa comunidade violenta, isso determina eu ser violenta? Não. Tanta gente vem de comunidade violenta e é pacífico. Tanta gente vem de lares bem estruturados e é violento. Então, são fatores que influenciam, mas eles não determinam essas condições. Pode, eu perdi. Ah, está lá atrás. Boa noite para todos. Eu sempre procuro trabalhar o meu caminho, né, a caminhada da vida, de uma forma bem suave. E vocês sabem que, né, eu já tive momentos muito tristes na minha vida, mas eu acho que nada é por acaso. Nós somos espíritas e sabemos que nós temos exatamente aquilo que precisamos para aprender e para pagar as nossas promissórias aqui, né? Porque temos demais, né? E em doses homeopáticas, porque ninguém consegue pagar de uma encarnação só. E eu acho que nós, às vezes, procuramos a felicidade do lado de fora. Uhum. E a felicidade é intrínseca. O estado de alma é você que tem que promover para você, né? E as pessoas procuram, porque fulano não me faz feliz. Meu Deus, a felicidade tem que estar dentro de você, né? Porque você não pode buscar a felicidade em coisas materiais, né? Em pessoas que estão convivendo com você, se você não tiver isso dentro de você, né? Então é isso que eu queria falar. E uma coisa que você falou sobre o que nós fazemos para nossas moléculas, né, para nós não termos as doenças, eu tenho um hábito muito de todos os dias conversar com o meu organismo, né? Eu converso, eu aprendi que a célula killer, que é a célula matadora, é o teu soldadinho, né? É o teu que promove a saúde, né? Então eu tenho esse hábito de conversar com o meu organismo, dizer, eu tinha uma unha que eu levei anos, 10 anos, e a minha manicure dizia, você tem um problema nessa unha, você não vai curar essa unha. E eu comecei a conversar com a minha unha, dizendo para ela assim, minha unha, você é linda, por que você não... qualquer remédio que eu colocava não fazia efeito, eu comecei a conversar com a unha ficou curada. Tá ótima, a minha manicure, poxa, mas você começou... Eu falei para ela, eu estou conversando com a minha unha e ela vai ficar boa. Pronto, acabou. É isso que eu queria passar, desculpe ter me alongado. Isso é o poder da mente que a Clarice passou pra gente. E isso é possível. É possível, né? Isso é possível. Depende de nós. Então, só pra gente entender que a epigenética, ela tem toda uma visão materialista, mas que nós sabemos, né, que a causa de todos os males inseridos na nossa vida é o nosso comportamento ainda distorcido, desequilibrado. O passe, que é uma energia eletromagnética, ajuda no nosso processo de restabelecimento? Ajuda, mas a cura vem de nós. É isso que nós precisamos entender. Ajuda, mas a solução está onde? Lá dentro. A água magnetizada, ela ajuda? Ajuda, mas e a solução? Está onde? Está dentro.
O pensamento é uma força eletromagnética que a gente viu. Ajuda e soluciona. Soluciona quando? Quando eu mudo o meu padrão comportamental. Aí eu mudo a minha vida, foi o que a Clarice acabou de falar. Quando a gente muda uma forma de pensamento, muda o nosso comportamento, o nosso organismo vai responder a essa mudança. No entendimento que nós somos regidos por lei de causa e efeito, e é como a Inês falou, há males que nós trazemos, que são muito profundos, às vezes uma vida não é suficiente. Mas, de qualquer forma, se nós não pudermos alcançar a felicidade nessa vida, podemos semeá-las para as próximas. Então, não percam o foco. O foco é mudança. Dentro da epigenética, a gente colocou as relações transpessoais, o relacionamento. Nós sabemos que toda a nossa relação também é coordenada por uma lei chamada lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Nós não nos encontramos por um acaso, não nos encontramos. Estamos aqui para passarmos uns para os outros ensinamentos necessários. Mesmo aquelas almas que nós convivemos, que às vezes são pessoas difíceis, eles estão ali, eles são verdadeiros mestres nas nossas vidas, se nós soubermos ouvir essa voz com sabedoria. Então, nós temos que entender que as relações, às vezes, a convivência, a chamada a conviver com pessoas difíceis, poderão nos ajudar e muito, e poderão até ser a solução dos nossos males. Se nós olharmos para isso, olhando para dentro de nós, buscando o que nessa pessoa tem que também está ressonando, que encontra uma ressonância dentro de mim e que eu preciso modificar. Essa deve ser a nossa visão. E não olhar para o outro e falar assim, quando o outro mudar eu melhoro. Não, deixa ele lá como ele quiser, ele que dê conta da vida dele quando ele tiver que dar. Mas o que tem nele que me incomoda tanto? É isso que eu preciso trabalhar dentro de mim. Porque a gente veio aqui para amar, para se compreender. E a maior força do universo, a força magnética maior que existe no universo, chama-se amor. Nós viemos aqui para amar. A decisão é nossa, evoluir pelo caminho do amor ou evoluir pelo caminho da dor. Não vou falar sobre isso, só vou deixar como fonte para vocês verem de cura. Também vou fornecer no material, são só artigos para vocês lerem em casa. E agradecer a presença e a paciência de todos nessas 4 semanas, vocês são persistentes, né? Muito obrigada e espero que tenha sido proveitoso, na lembrança de que esses ensinamentos não são só para nos informar, mas eles são para nos formar em pessoas melhores. Então eles têm que ser, todos esses ensinamentos têm que ser permeados pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se for, nós encontraremos o caminho da libertação e da felicidade que nós estamos buscando, com certeza. Muito obrigada e uma boa noite para todos. Como vocês viram, a importância maior não é guardar isso na mente e na lembrança. O desafio é transformar conhecimento em realidade na nossa vida. O momento é grave. Fala-se muito sobre a tal data limite. Eu acredito que existe uma data limite para